Eu sou Débora Rafaeli, sejam bem-vindos ao Se Não Gera Caixa Tá Errado. Do meu lado, Paulo Mubarak, o meu guru. E sejam bem-vindos ao Se Não Gera Caixa Tá Errado. É um podcast para a gente conversar sobre aquilo que importa para as empresas, que é gerar caixa, né? Que realmente importa para as empresas. Bom, o tema de hoje, a gente vai falar sobre negócios. E para começar a falar sobre negócios, eu acho legal a gente falar sobre a diferença do que é um negócio e o que é uma empresa. Existe essa confusão, pode parecer tênue ali, mas às vezes quando esse conceito ele não está bem claro, bem esclarecido, existem decisões que são tomadas de forma equivocada dentro de uma empresa. Então, Mubarak, meu guru, diz pra gente qual é a diferença, explica pra gente um pouco o que é um negócio, o que é mais importante, o que é um modelo de negócios. O negócio, Débora, é algo assim bastante simples, né? A gente tem um negócio quando eu vendo algo para você. Fiz um negócio, né? Compra e venda. Isso é bastante simples. Agora, você pode vender algo para alguém um dia e depois parou. Assim como uma vez um empresário me disse isso. Olha, assim como eu comecei a vender pra caramba, eu parei de vender pra caramba. Eu não sei porquê. Então, o negócio é compra e venda. Barbada. Agora, para que você transforme esse negócio numa empresa, você precisa de um modelo para esse negócio. E eu vou dizer para você, eu já vi muita gente falando também na internet conceitos bons sobre esse tema. Eu estimo, Débora, que 99%, olha só, dos empresários brasileiros e dos profissionais. Porque muitas vezes a gente aqui no nosso podcast, a gente usa muito a linguagem do empresário. Claro, a gente está falando de empresa, não é? Porém, esse conteúdo ele serve para qualquer pessoa da empresa que queira ou evoluir numa empresa, e para você evoluir numa empresa você precisa ter linguagem de empresário, de empresa, ou abrir a sua empresa. Então é para todos, do porteiro ao presidente. Não é verdade? Sim. Bom, 99% das pessoas, dos empresários, qualquer categoria que você quiser tomar, não sabe o que é modelo de negócios, business model, não sabe, ou nunca ouviu falar, ou se ouviu falar, não quer saber. Acha que é lorota. Esses dias um empresário ele disse assim para mim, empresário durão, meu cliente, primeira semana de consultoria, ele disse para mim, olha, eu vou dar uma chance, vou dar 5 minutos para você me explicar o que é modelo de negócio, porque eu acho isso aí uma lorota. Uhum. Mas eu gosto de você, eu tenho boas referências de você, né, porque ele não me conhecia direito. Sim. Então eu vou dar uma chance. Fala aí. Aí eu disse para ele, você acha lorota uma pessoa saber que tem diabetes tipo A? E assim, aí foi aquela sorte, né? Ele disse para mim, como é que você sabe? Bola de cristal. Eu digo, sei o que é que eu tenho. Coitado, ele falou. Aí eu disse pra ele, não sabia. Pô, desculpa, eu disse pra ele, não sabia. Ele disse, não, porra, o cara mudou. Uhum. O cara começou a se interessar. Eu disse pra ele, olha só. Então vamos lá, você tem diabetes tipo A. Você não tem uma vida prazerosa? Tenho. Você não pretende viver 108 anos? Pretendo. Eu digo, você se priva de muita coisa? Não. Eu digo, por quê? Ele disse, não, Mubarak, porque eu, tendo diagnosticado, é um tipo agressivo de diabetes, até por herança genética, eu comecei a tomar desde cedo todos os cuidados, todos os medicamentos, os exercícios físicos, o tratamento
Claro que eu me privo de alguma comida com muito açúcar, A, B, C, mas eu substituí por outras. Eu sei lidar. Sei lidar com isso. E realmente tenho uma vida muito prazerosa. Eu disse, então, você acabou de entender o que é um modelo de negócios. O modelo de negócios é para definir, Débora, a genética de uma empresa. E a genética, eu acho que todos concordam comigo, ela é muito importante porque é o que está gravado nos seus cromossomos. E isso determina a sua vida. Os traços que você tem de personalidade, aquilo que você pode e aquilo que você não pode. Ou tô louco? Por isso é que eu acho ridículo quando eu entro na internet e vejo esses água com açúcar que tem por aí cada vez mais, falando, não, você pode tudo. Claro que não. Gente, eu tenho 1,78 m. Eu posso jogar basquete na NBA? Pô, não posso. Eu não tenho genética para esse troço. Nunca tive. Não adianta o Michael Jordan ou um grande jogador de basquete entrar por essa porta com um manual e querer me ensinar. Eu não tenho genética, eu não tenho físico para isso. E agora nem idade. Mas mesmo quando eu tinha 20 anos, não dá. Basquete é pra gente alta, corpulenta. Eu posso jogar beisebol. Isso eu posso. Os caras de beisebol têm uma barriguinha. Não precisa ter muita altura para jogar beisebol. Jogar pôquer. Mas eu tenho que conhecer minha genética. Senão, Débora, aquilo que você falou, eu vou tomar decisões completamente erradas. Não, eu quero ser jogador. Pô, a gente não vê nesses programas de calouros, de voice, The Voice, não sei o quê, uns caras com uma voz ridícula querendo cantar. Mas quem disse para eles que eles cantam? Você pode, você não pode. Tem certo. O cara diabético, ele não pode fazer certas coisas. Assim como eu não posso, você não pode. Todo mundo tem a sua genética. Então, o primeiro passo numa empresa é entender a genética da empresa, o que ela pode e o que ela não pode. E essa genética é o modelo de negócios. Sendo mais específico, primeiro ponto: qual é a sua margem bruta? Está ali a sua genética. Não, meu produto é premium. Mas a margem bruta é 20%. Pô, seu produto é commodity. Você tem diabetes tipo A e você acha que nasceu com a genética do Mike Tyson. Você tá doido? Você vai tomar uma porrada na primeira decisão que tomar. Você tem que entender a sua genética. O primeiro exame da sua genética é a margem bruta. Muito bem. Agora, atenção, Débora. Atenção. O que é uma margem bruta boa? O que é uma genética boa? O que é uma genética boa? Sem diabetes, sem doenças hereditárias. Eu vou usar o meu guru, Warren Buffett. Ele disse, para quem quer ouvir, está aí na internet, ele e o ex-sócio, Charlie Munger, nós não investimos em negócios com margem bruta inferior a 40%. Eu não vou ser tão exagerado. Quer dizer, ele está certo, mas eu não quero ficar tão rigoroso assim. 30% para cima. Por quê, gente? Porque eu sempre digo, a receita verdadeira de uma empresa é a margem bruta. Eu faturo 1 bilhão, mas eu tenho 20% de margem bruta. Você, para fazer o básico, que é produzir o produto e entregar, ou comprar mercadoria e vender, você começa a empresa de 200 milhões. Esse é o tamanho da sua empresa. Você está achando que é uma empresa de 1 bilhão. Você é uma empresa de 200 milhões. Essa é a sua genética. Então, primeiro ponto, olhe a margem bruta. A margem bruta você vai entender o seu produto, seja ele um bem, um serviço, uma mercadoria. Débora, eu não vou dizer o nome da empresa, até poderia, porque é uma empresa de capital aberto e é uma referência positiva, mas nós não pedimos autorização, então eu não vou dizer, você conhece essa empresa.
Eu tive um cliente, gente, durante muitos anos, e ainda tenho relações com eles, uma empresa, uma fábrica, fatura 2 bi e tem margem bruta de 18, 20%. Eles têm diabetes tipo A. Ou seja, eles têm uma limitação genética importante. E é uma fábrica. E fábrica tem CAPEX. Então, só na margem bruta eles já saem perdendo 80%, 82%. Porém, eu não lembro se foi em 2023 ou 2024, eles foram eleitos por analistas da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, pela Bolsa Brasileira, como a empresa financeiramente mais saudável do Brasil. Olha só, o cara mais bem preparado atleticamente do Brasil é um cara com diabetes tipo A. Por quê? Porque eles têm um grande CEO, um cara que pensa em caixa e um cara que entendeu o modelo de negócios. E disse, cara, nesse modelo de negócios, eu não posso ter uma super área jurídica, eu não posso ter uma super área de TI, eu não posso ter os computadores mais maravilhosos do mundo, eu não posso ter a porra do SAP. Por que esse palavrão parar aqui com SAP? Porque muita empresa que não tem porte para ter SAP, empresa de 500 milhões, 1 bilhão, não tem porte para ter SAP. SAP é muito caro. E não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. A empresa tem que ter o tamanho certo. Vamos tamanho voltar no certo. conceito. Toda empresa tem que ter o tamanho certo. Tamanho certo. Essa empresa tem um ERP do tamanho deles. A área de RH é super enxuta. Não tem frescura. Não tem gerente da felicidade, diretor da inclusão, amante da diversidade. Não tem. Eles recrutam gente, selecionam, treinam, desenvolvem e avaliam. Então, quando eu estou lá, Débora, e é uma empresa de capital aberto, uma empresa de 2 bilhões, para o padrão brasileiro é uma empresa de grande porte. Sabe como eu me sinto? Me sinto numa empresa de 40 milhões. Por quê? Porque o CEO entendeu a genética da empresa, o modelo de negócios da empresa. Ele disse, bom, essa empresa, para fazer caixa, você sabe qual é a dívida líquida, bruta dessa empresa? Qual? 200 milhões. Bruta. Você sabe quanto eles têm no caixa? A última vez que eu vi, 400 milhões. No caixa. Ou seja, a dívida líquida deles é 0. É menos 200. Por isso que foram eleitos como os mais saudáveis em um ano. Uhum. Agora, como que um cara que tem uma margem bruta tão baixa consegue não dever nada? Consegue ter um puta... Porque ele entendeu a genética da empresa, o modelo de negócios da empresa. E quando o CEO, o dono, seja lá quem for, não entende a sua genética, o que você falou no início da sua pergunta, ele começa a tomar decisões. Vamos comprar SAP. Vamos formar a diretoria da felicidade. Como um babaca aí esses dias. Eu vou pro Butão. O cara foi pro... Não, sério. Tá na internet aí. O cara foi pro Butão para entender o que é felicidade. 2 meses depois demitiu um monte de gente porque faltou caixa. Puta, que tipo de raciocínio tem esse cidadão? Eu imagino que ele tenha tentado fazer o melhor para a empresa, mas ele tentou fazer, boa intenção, o inferno está cheio, mas ele não entendeu o modelo de negócio da empresa dele. Sabe autoconhecimento? A gente não tem que ter autoconhecimento? Uhum. Tem, né? Claro. Tem gente que faz terapia durante muitos anos para se autoconhecer, o que é uma higiene perfeita. Pois a empresa tem que ter o seu autoconhecimento. Eu sou uma empresa de margem baixa, portanto eu não posso fazer nenhuma gracinha. Aliás, você não deve fazer gracinha nunca, mas com margem baixa, pior ainda. As decisões que você falou. Esse CEO, que tem 200 milhões no caixa, aliás, 200 não, 400. 200 litros. Ele disse para mim assim, puta, eu vou fazer um investimento. Ele disse isso aí, acho que o ano passado, de 24 para 25. Eu vou fazer um investimento, Mara, estou preocupado, fazendo 1000 contas. Eu disse para ele, de quanto é o investimento? 30 milhões.
Se é outro CEO, tem 400 no caixa, o cara Gasta 250. O cara gasta 250, mas esse aí sabe, cara, eu preciso ter caixa para me proteger porque eu tenho diabetes tipo A. Eu não posso, eu tenho que saber o lugar onde eu vou almoçar, porque pode ter lá um alimento com muito açúcar, pode me dar uma crise. Você entendeu? Uhum. É aquela história que eu já vi, vou dar o crédito, o Flávio Augusto falando num episódio. Acho que até mostrei para você. Que o produto é a semente. E o solo onde você vai jogar o produto, para que ele germine, cresça e você colhe os frutos, que é o caixa, é o modelo de negócio. Se o seu modelo de negócio é de concreto, aquela semente não vai germinar no concreto. Não vai. Se é asfalto puro, você vai ter que plantar um outro troço ali, você vai ter que fazer uma estatuazinha, então, ali gruda, com solda. Mas não uma semente. Seu produto tem que ser diferente. Seus cuidados têm que ser diferentes. Esses dias eu disse para um CEO, quando eu vi ele exaltado, animado, fazendo planos para CAPEX, eu digo, cara, você está com uma dívida equivalente a 40% da sua receita. Você não está normal. Esse dinheiro que você vai sair, quer dizer, o cara não conhece o modelo de negócio deles, não conhece a dívida dele. E um ponto muito importante, a necessidade de capital de giro. Isso tem total relação com o modelo de negócios, né? E a gente escuta tantas frases nas empresas, quando o cara fala, só preciso de capital de giro. Só? Só preciso do capital de giro. Só dói quando respira. Essa é uma frase muito comum típica, nas empresas. Né? Pegar empréstimo para necessidade de capital de giro. Exatamente. E isso é claro de quem não conhece o modelo de negócios, né? Não tem clareza. Se você quiser aproveitar agora, lápis e papel na mão, porque lá vem conhecimento. Seja você quem for. Eu anotei aqui, Débora, alguns 4 ou 5 itens que mostram o que é a necessidade de... o modelo de negócio de uma empresa. Então, o primeiro item, nós já falamos largamente, margem bruta. Segundo, você falou agora, necessidade de capital de giro. Tem empresas que têm uma necessidade de capital de giro muito alta. O que significa isso? Que você tem que ter muito caixa. Ou você vai ter que pegar dinheiro em banco. E pegar dinheiro em banco para necessidade de capital de giro é pegar cheque especial no dia 20 do mês. Você vai se endividar, vai se encalacrar totalmente. Bola de neve. Isso vai acabar em RJ, recuperação judicial. E você acredita, Débora, que até hoje, eu acho que é o seu caso também, eu nunca cheguei numa empresa em que houvesse uma meta para a necessidade de capital de giro? Você já chegou em alguma? Eu não lembro. Não lembro também. Não. E olha que nós já passamos por empresas de bilhões. Meta. Você chega para o controller, pegar um caso prático. Eu chego para o controller de uma empresa que fatura 15 bi. Aí eu pergunto, qual é a necessidade de capital de giro? Tem que calcular. Eu digo, eu sei. Eu digo, mas vocês têm uma meta para a necessidade de capital de giro? E quem é o dono da necessidade? Esse é um indicador fundamental de uma empresa. Não tem meta e muito menos dono. Quem é o dono da necessidade de capital de giro? Estoque, mais contas a receber, menos contas a pagar. Uma criança faz essa conta, tendo os números. Quanto maior a sua necessidade de capital de giro, pior a sua genética, pior o seu modelo de negócios. Certo? Certo. No nosso curso, que depois você vai falar, nosso curso está lá. Tem um módulo só sobre necessidade de capital de giro. É verdade. Necessidade de capital de giro é desconhecida, incrivelmente. Você lê os balanços das empresas, você lê os, como eles chamam, os releases das empresas, Assim. Onde está a vida da empresa, os planos da empresa. Você não vê uma menção à necessidade de capital de giro. Você tem os números, os dados para calcular, mas você não vê uma meta, você não vê uma menção à necessidade de capital de giro.
no nosso curso, 2 pizzarias. As duas faturam o mesmo número. Uma tem necessidade de capital de giro menor que a outra. Por algum motivo. Qual delas você prefere? A que tem necessidade menor de grana. A necessidade de capital de giro de uma empresa chamada Ambev é negativa. Ou seja, o que você tem de estoque, mais o que você tem de contas a receber, é inferior ao que você tem de contas a pagar. Quer ver? Vou fazer um exercício. Você chega numa empresa, ela tem um contas a receber de 10 milhões. Pega número redondinho para facilitar a memorização. E tem um estoque de 5 milhões. Ó, você chegou numa empresa, tem 5 milhões no estoque e 10 para receber. E você tem um contas a pagar, vou exagerar, de 50 milhões. Eu falo isso para empresário. Você tem 10 para receber, 5 no estoque, que você tem que vender para receber, mas você deve um monte para fornecedor, 50 milhões para fornecedor. 99,999% dos empresários vão dizer, pô, a empresa está na merda. Está na merda. Por quê? Ela tem muito menos estoque, tem pouquinho estoque, tem pouquinho para receber e tem uma puta dívida com o fornecedor. Eu disse para ele, mas é o contrário, cara. A empresa está bem demais. Como assim? Eu digo, cara, se ela tem 5 no estoque e 10 para receber, mas ela deve 50 para o fornecedor, o que isso significa? Que ela comprou matéria-prima do fornecedor ou mercadoria, se for um varejo. Comprou, está lá, ela deve 50. Mas esse 50 não está no estoque. Significa que ela vendeu. Já saiu. Não está no contas a receber. Significa que ela recebeu. Isso está no caixa, cara. Essa empresa está transbordando de caixa. E Débora, até hoje não teve um empresário que acertou. E eu faço esse exercício. Você tem 5, 10 e 50. Tá bom ou tá mal? Tá péssimo. Por quê? Porque o cara não pensa em caixa. Não pensa no caixa. O dinheiro está lá no caixa. A Ambev é uma espetacular empresa. Espetacular. Porque a necessidade de capital de giro deles é negativa. É como nesse caso. 10 mais 5, 15, menos 50, menos 35. A gente toda hora dá um exemplo, né? Falar da Ambev, fala bastante, mas isso me lembra ontem até comentei isso com você, sobre uma entrevista que o Marcelo Telles deu há uns 15 anos atrás, onde ele foi perguntado o que as empresas pequenas tinham que aprender com as empresas grandes, né? E ele responde, mas é o contrário. Contrário? A grande tem que agir como se fosse pequena. Isso. É isso aí. E essa ideologia, olhar ali para o caixa, cuidar como se estivesse faltando o tempo todo. Isso aí. Não pode desperdiçar, não pode perder, não Pro pode... caixa. O tempo todo. É isso. É isso. E quer dizer, a necessidade de capital de giro... Olha só. Aí é que eu digo que não adianta ChatGPT, Grok e Gemini se você não tiver repertório, se você não estudar. Você não está desobrigado a estudar, né? A Deloitte, a KPMG, a Ernst Young e a Pricewaterhouse, as Big Four do mundo de auditoria, eles publicam sistematicamente papers em PDF free na internet que eu não achei um até hoje que lesse, sobre o estudo da necessidade de capital de giro no mundo. Olha que espetáculo. E lá eles mostram dados, e dizem assim, uma empresa tem uma genética boa, o modelo de negócios é bom, quando você, tomando a necessidade de capital de giro, estoque mais contas a receber, menos contas a pagar, e dividindo pela receita operacional líquida da empresa, o número é 25% ou menor. Tá lá. Tá lá. Tem informação, né? E eu chego em empresas onde a necessidade de capital de giro... Porque, gente, olha só. Olha só.
Imagina uma empresa de 100 milhões. E a necessidade de capital de giro é 40 milhões. 40 dividido por 100 é 40%. É uma empresa com uma puta diabetes A+. Sabe o que isso significa? Que se um babaca chegar e disser, essa empresa vai passar de 100 para 500. Vai aumentar 400 milhões de faturamento. Vamos supor que ele conseguisse esse milagre. Isso significa 40% de 400 que essa empresa vai precisar pegar no seu caixa ou no banco, ou em algum lugar onde haja dinheiro, vai lá e assalta um banco, 160 milhões de reais para crescer. Olha o que eu vou dizer agora, Débora. Uma empresa pode crescer as vendas e quebrar a empresa. Se ela precisa muito da necessidade de capital de giro, porque você tem que financiar a venda. Na forma de estoque, na forma de contas a receber, de custos fixos. Como que um babaca na posição de CEO, de empresário, de conselheiro, sei lá, eu do quê? Como que o cara pode chegar e botar um aumento de vendas sem fazer a conta do capital de giro? O capital de giro é um imobilizado que está dentro da empresa, é igual um CAPEX. Então isso faz parte da genética da empresa. Isso aí. Terceiro, quanto essa empresa precisa regularmente de investimentos? Por exemplo, sabe um tipo de empresa que hoje é bem ruinzinho? Qual? Ônibus. A Débora, para quem não sabe, já foi CEO de uma empresa. Difícil. Já fui CEO. Eu já fui conselheiro. Já dei consultoria. Qual é um dos problemas das empresas de ônibus? A necessidade, você já deve ter ouvido essa expressão, né, Débora? De capital intensivo. O que significa isso, capital intensivo? Significa que você tem que estar trocando a frota toda hora. Você precisa muito capital de giro. Ah, mas uma empresa dessa está condenada? Claro que não. Só você primeiro precisa entender isso para você cuidar do caixa como você cuida de um pedaço de carne no meio do deserto. Quarto ponto. Você já viu, acho que nós já percebemos que para tocar uma empresa precisa de dinheiro, né? Da onde vai vir o funding da sua empresa? O funding, financiamento. Vai vir do caixa, de preferência do caixa. Vai vir de banco, você está fuzilado. Não é? Com certeza. Está ferrado. Tudo que eu preciso é de capital de giro. Quinto, você tem que olhar para o seu ecossistema. Ah, não entendi nada, Mubarak. Tá bom, eu explico. Quer ver um exemplo? Você monta um negócio que tem um fornecedor só no Brasil. E eu não estou tirando esse exemplo da Cartola. Eu tenho um cliente assim. Ele montou um negócio, mas esqueceu de olhar o sistema, as forças de Porter, fornecedor, cliente, entrante, competidor, produto substituto, ele esqueceu disso. Mão de obra. Você quer ver um erro típico? O cara pega um negócio e abre lá na puta que pariu o negócio, porque vai ter isenção fiscal do governo, do Estado. E ele esquece de olhar a mão de obra. Aí não tem mão de obra. Tudo isso faz parte do seu ecossistema. Uma empresa não existe isolada. Ela precisa de clientes, ela precisa de fornecedores, ela pode ter competidores ou não, ela pode estar sujeita a produtos disruptivos ou não, ela pode estar sujeita a entrantes, ela tem que olhar os recursos, ela tem que olhar a água, ela tem que olhar se ela tem energia. Ela tem energia para botar a empresa, energia elétrica. Isso tudo faz parte do... Você quer ver? A OpenAI, dona do ChatGPT, ela está mais ou menos assim hoje, Débora, eu estou comparando com o Uber. Não dá lucro, é uma empresa extremamente deficitária, mas não pode sumir, né? Tem que dar um jeito de salvar essa empresa. Eles deram, eu não vi os demonstrativos financeiros, mas eu vi muita gente falando, gente com credibilidade, por isso que eu não quero chutar os números, mas eles deram bilhões de dólares de prejuízo
em 2025. Por quê? Porque você vai lá no ChatGPT, coloca lá a sua perguntinha, fale sobre a China, coloca a sua perguntinha lá. Só que você não sabe que isso aí precisa de uma estrutura de vários campos de futebol, de servidores com chips, que vem da NVIDIA, que a NVIDIA projeta os chips, que vem da TSM não sei o que, de Taiwan. E você precisa energia elétrica para alimentar isso aí, energia elétrica, mas assim, uma montanha de watts, de megawatts para alimentar esse troço. Então, hoje, uma das limitações de empresas como a OpenAI é o ecossistema. A genética dos caras tá ruim ainda. O bacana é que eles têm um puta produto, então, sei lá, não sei como vai se desdobrar isso. Ninguém sabe. Mas tem gente botando muito dinheiro para colher lá na frente. Mas você tem que olhar o ecossistema. Isso é um modelo de negócios. Faz parte a mão de obra, faz parte tudo isso aí. E se você não entender, você vai tomar decisões de quem não tem diabetes tipo A para um paciente que tem diabetes tipo A. Então, se o empresário não conhece margem bruta, necessidade de capital de giro, necessidade de investimento, funding e ecossistema, ele não entendeu o negócio dele. Não entendeu o negócio dele. Não conseguiu entender, Débora. Ele não entendeu o modelo de negócio que ele está criando. E às vezes ele insiste numa empresa sem entender, insiste numa operação, insiste na mesma forma de fazer, de desenvolver uma atividade econômica, quando ele ainda não entendeu que aquela atividade econômica ela é fadada ao fracasso. É inviável. Você tem que mudar o modelo. É isso aí. Não é atividade. Isso é muito comum, né? E, Débora, você tocou num ponto muito legal agora. Quando a gente olha o DRE de uma empresa, falar do DRE, não vou nem falar do caixa, falar do DRE. Mesmo para quem não sabe, bom, se você não sabe o que é DRE, o que você devia fazer agora? Dar um stop no vídeo e vai aprender o que é DRE, senão você não vai entender nada do que eu estou falando. Mas é bom você saber. O DRE, resumindo, tem a receita, menos o custo do produto, da margem bruta. Menos despesas operacionais, administrativas, com vendas, fretes, dá o lucro operacional. Menos juros, se você os tiver, dívidas, menos os impostos, se você apurar lucro, dá o lucro final. É receita e despesa, com vários nomezinhos bonitos. Quando eu olho o DRE de uma empresa, sabe como eu olho? De baixo para cima. Por quê? Eu não fico olhando lá, a receita foi tanto, não sei o que foi tanto. Eu olho de baixo para cima. O lucro foi tanto, pagou tanto de imposto, pagou tanto de juros, aí deu o lucro operacional, pagou tanto de despesa operacional, aí deu a margem bruta, pagou tanto de CPV ou CMV, deu a receita. Por quê? Porque quanto mais para baixo está o problema, melhor. Quanto mais para cima está o problema, pior. Sabe por quê? Porque se o problema está na venda, lá em cima, na primeira linha, ou na margem bruta, é porque a empresa tem diabetes tipo A. E dá para mudar o modelo de negócios? Dá para melhorar o modelo de negócios? Claro. Mas é um trabalho terrível você mudar o modelo de negócio. Mas você pode. Você consegue. Mas você primeiro tem que saber que ele existe. Uma questão. Eu canso de ver na internet um monte de bobagens sobre a Kodak. Você já viu alguma coisa sobre a Kodak na internet? Porque a Kodak quebrou. É sempre comentado, né? Aí, sempre, por exemplo. Os babacas
eles falam assim, não, a Kodak quebrou porque ela não entendeu o mundo digital, ela continuou querendo vender câmeras analógicas e os filmes, porque ela ganhava dinheiro era com os filmes, e ela não entendeu. Não é isso, cara. Mas não fala essa besteira. Isso é a história da carochinha. E como eu sei? Sabe por quê? Essa história eu ouvi tantas vezes e eu nunca tive tempo de estudar mesmo. A gente tem que estudar, né? Quando veio a pandemia, eu fiquei com os meus clientes durante 2 meses fazendo reuniões virtuais, sobrou mais tempo. Aí sabe o que eu fiz? E hoje tem tudo na internet. Eu recorri aos jornais da época. Aí eu comecei a estudar a vida do cara que foi presidente da Kodak Digital, que durante algum tempo foi a maior empresa de câmeras digitais do mundo. A Kodak teve uma empresa de câmeras digitais, a Kodak Digital. E fui entender por que a Fuji Filmes, que hoje é só Fuji, que também tinha o mesmo caso da Kodak, se salvou e a Kodak não. E não tem nada a ver com os caras não terem entendido o mercado digital. O problema é que a Kodak era tão grandona, o modelo de negócios da Kodak era tão parrudo em infraestrutura, capital investido, gente, fábricas, que ela estava tão paquidérmica que ela não conseguiu mudar o modelo de negócios a tempo. E a Fuji era menor e mudou. Eu comprei um livro e li todo ele, de capa a capa, do CEO da Fuji naquele tempo. E ele, muito coerentemente, ele disse, se eu fosse CEO da Kodak, eu não teria conseguido salvá-la. Por quê? Porque o modelo ficou paquidérmico. Ele ficou com um investimento, um ativo, gente, fábrica, que você não consegue desmontar isso aí de uma hora para outra. Você precisa de dinheiro para desmontar isso. A gente pode acusar a Kodak de talvez não... Bom, mas aí a gente quer que o cara acerte no olho do mosquito, né? Que o cara seja perfeito. Então não é que eu estou passando pano nos caras da Kodak, não. Eles não eram idiotas. Porque quando você diz, não, eles vendiam filmes, aí eles não entenderam o mercado digital, continuaram querendo vender filmes e quebraram. Pô, cara, vai ser simplório assim... Lá na casa da sua avó. Não é? Não, mas, de novo, o que salvou a Fuji e ferrou a Kodak não foi que havia pessoas muito inteligentes na Fuji e tontos na Kodak. Vamos respeitar os caras. E modelo de negócios não é algo para a gente ver uma vez quando começa a empresa. Tem que estar sendo revisitado sempre. Porque forças de Porter, Débora. O mercado se move, os clientes se movem, os fornecedores, aparece um produto disruptivo. Você tem que estar sempre... revisitando. As startups têm uma palavra interessante, que é difícil tradução para o português, pivotando. A Fuji pivotou, porque ela tinha uma expertise, assim como a Kodak, muito grande de química, e ela conseguiu transformar suas fábricas a tempo em fábricas que produziam produtos químicos para a indústria farmacêutica. A Kodak tentou, chegou a fazer, mas não resistiu ao seu custo. Esse é outro ponto. Nassim Taleb, já ouviu falar desse cara, Débora? Nassim Taleb é um libanês radicado nos Estados Unidos, professor, se eu não me engano, da New York University, e autor de livros best-sellers como O Antifrágil, O Cisne Negro. Nassim Taleb. Não é uma leitura agradável, é uma leitura muito técnica, mas ele diz assim, aquele modelo de negócios, que se beneficia das crises, ele é antifrágil. Aquele modelo de negócios que depende de uma economia ativa, forte, para sobreviver, esse é frágil. Pode até ser muito grande, mas é frágil. A Kodak era muito grande, mas era frágil, porque ela tinha uma dificuldade por ser grande de ser flexível, de se movimentar e rapidamente para cortar custos, por exemplo. Tudo isso você tem que olhar numa empresa. Às vezes, ser grande não significa ser forte. Você pode ser muito grande, mas frágil. Isso é um risco enorme, né? No seu modelo. Por isso você tem toda a razão. A gente tem que estar toda hora revisitando
revisando, analisando o mercado, o modelo de negócios. Não é? Bom, a gente já está aqui, já avançou. Você quer... Avançamos no tempo? Não ultrapassamos, não. A gente já tem algum tempo. Mas tem mais alguns pontos que você elencou aqui que eu não sei se você quer... Eu só tenho um ponto para realçar. Uma das causas do enfraquecimento do modelo de uma empresa é o exagero no CAPEX. Exagero no investimento. E alguém pode me perguntar, mas qual é o razoável de uma empresa investir? 2 a 3% da receita líquida. Esses números são históricos, são comprovados, são testados na prática. Muitas vezes não aparece em nenhum MBA. 2 a 3%. Uma empresa que esteja em expansão, 5%. Uma empresa em franca expansão, 8%. Agora, o que eu vejo? Gente investindo 15%, 20% da receita em CAPEX. Ah, mas está crescendo, está inchando. Inchar é diferente de crescer. Sabe o que é crescer uma empresa, Débora? É crescer a venda, mas proporcionalmente crescer as margens, crescer o caixa. Se uma empresa está crescendo em receita e a margem está diminuindo, as margens, margem bruta, margem operacional, margem líquida, o caixa está sendo queimado, a empresa não está crescendo. Ela está piorando o modelo de negócios dela. Ela está inchando. E um detalhe, lápis e papel na mão, porque lá vem conhecimento. Quando você faz um CAPEX, ou seja, você vai fazer um investimento, qual é o custo do CAPEX? Um incauto vai dizer, se eu vou fazer um investimento numa máquina de 1 milhão de euros, é 1 milhão de euros. Tem mais 4 custos, que às vezes suplantam 1 milhão de euros. Tenho 1 milhão de euros, mas eu tenho que olhar essa máquina. Ela vai aumentar custo fixo? Ah, vai, porque vai ter mais tantos operadores, mais tanto de energia, mais... Ah, pois é. Isso tem que estar na conta. Terceiro, essa máquina ela vai produzir mais? Lógico. Então vai ter estoque, vai ter contas a receber. Quanto de necessidade de capital de giro ela vai aumentar? Às vezes, Débora, o aumento da necessidade de capital de giro é maior do que o próprio CAPEX. Quarto, curva de aprendizado. Quanto eu vou gastar para aprender a usar essa máquina? Esse ninguém faz a conta. Depois passa 6 meses gastando dinheiro, treinamento, erros, sucata. E eu vou colocar mais um aqui, que eu sei que você pensou no primeiro, mas às vezes as pessoas na empresa, elas esquecem. Você falou do custo da máquina, né? A máquina, você deu um exemplo, custa $1 milhão. Só que não é só comprar, você tem que instalar essa máquina. Eu sei que quando você falou na máquina, você já pensou no valor dela instalado e tal. Não, mas você tem toda a razão. Mas as pessoas na empresa, quando fazem os planos, elas esquecem que tem um custo para você implantar aquela máquina também. Lógico. O espaço, a mão de obra, um técnico, um treinamento, uma infra. O prédio. Isso custa dinheiro, não é só o custo da máquina. Não. É o custo de instalação. De tudo. Dessa máquina, da implantação. Custo da máquina, custo de instalação, custos fixos, necessidade de capital de giro, curva de aprendizado e tem mais um. E se eu errar o investimento? Essa é a pergunta que sempre tem que ser. Todo projeto, todo CAPEX, todo plano de ação, a gente tem que se perguntar. Nós já falamos isso em outro episódio. E vamos repetir sempre. Que a taxa de acertos, de retornos de CAPEX é 20%. Você está quase numa roleta russa. Então, trabalhe, por gentileza, com margem de segurança. Quando alguém me diz, Mubarak, isso aqui é a bala de prata. Se der certo esse investimento, a gente fica rico. Se não der certo, a gente quebra. Eu digo, Débora, não faça o investimento. Não faça roleta russa, cara. O único risco que você não pode correr é o risco de te tirar do jogo. Isso.
Essa frase, aliás, Débora, é do Nassim Taleb, aquele autor do Antifrágil e do Cisne Negro. O único risco que você não pode correr é o risco que tira você do jogo. Ou aquela regra de ouro das finanças. A sua primeira função é não quebrar. Sua primeira função é não morrer. Então entenda seu modelo de negócios. Então entenda a sua genética, o seu modelo. Esse é o resumo da ópera. Modelo de negócios, a gente precisa estudá-lo muito, muito, muito. E nós temos um outro episódio que fala das 3 disciplinas: excelência operacional, produto premium, intimidade com o cliente. Isso está intimamente ligado à definição do seu modelo de negócio. A auditoria constante? Sempre no modelo de negócio. O planejamento estratégico tem que estar lá no como roteiro. Está o nosso modelo de negócios? Ele ainda é viável? E quem é que vai responder? O caixa, as margens, o share. Interessante. Bom, né, Débora? Bom, vamos para as conclusões? Vamos. Temos livro? Temos indicações de livro? Olha, para modelo de negócios, não temos. Talvez o melhor livro para você ler, eu digo não temos porque não existe um best-seller, uma referência, é o livro A Disciplina dos Líderes de Mercado. Aquele best-seller que eventualmente nós podemos já ter mencionado em outros episódios, que fala sobre a importância de você saber se você é ninja, se o seu modelo de negócio tem que ser ninja em custos, se você joga o jogo do preço, portanto, ou se você é um produto de nicho, e aí é intimidade com o cliente, ou um produto premium, que também pode ser um produto de nicho, ou um produto por uma determinada categoria. Por exemplo, a Apple até hoje jogou qual jogo? O jogo do produto premium. Eles não têm muita intimidade com o cliente, eles não sabem quem sou eu, nem quem é você, nem querem saber. Eles não jogam o jogo da eficiência operacional, eles jogam o jogo do produto premium. Mas a Apple ela tem que estar continuamente revisando, porque daqui a pouco ela diz, puxa, mas já apareceu muita gente com produto premium igual o meu, então eu não tenho um produto mais premium. Quem joga o jogo do produto premium precisa ter nos seus processos a inovação como uma área muito importante. Agora, o que não pode é um cara jogar o jogo da eficiência operacional e ter uma área de inovação brutal. Ele não tem custo para isso. Ele tem que copiar. E pode ficar rico só copiando? Lógico. Lógico. Qual é a maior empresa do mundo, Débora? Você sabe em receita? Sacanagem perguntar isso, né? Não sei. É o Walmart. E qual é o jogo que o Walmart joga? Todo mundo sabe, o Walmart já esteve no Brasil, o jogo do preço. Uma vez, Débora, eu fui visitar uma loja da Walmart em Boston, quando eu estava fazendo um curso no Boston College. Eu comprei umas 50 cuecas por uns $20. Até hoje, não acabaram mais. É o jogo do preço. É o jogo do preço. Até o Bruno tá rindo. É o jogo do preço. Ela fatura até hoje mais do que a Amazon. A Amazon não chegou ainda a 600 bi de faturamento, dólares. Uhum. E a Walmart está perto de 700. É uma grande empresa. Ninguém fala nela, sei lá eu porque ninguém quase fala nela aqui no Brasil, mas é uma grande empresa, a maior empresa do mundo. É isso. Então, se o pessoal quiser saber mais, quiser perguntar, tiver dúvidas, não tenho indicação do livro, mas tem... Tem a da disciplina dos livros do sim, mercado. Sim, mais um específico, mas se quiser saber mais, quiser comentar, fazer perguntas... Pergunta pra gente. A gente gosta de responder. Gosta, porque uma das nossas funções é fazer como o Google, baixar todo o conhecimento que existe, aplicá-lo na prática, simplificar e disponibilizar. E pergunta também desafia a gente, né? Obriga a gente a estudar mais. Sempre, né? Sempre. Então, comente, compartilhe, sugira temas pra gente, peça ajuda, a gente tem exemplos, procedimentos. Visite, conheça mais da gente na descrição desse vídeo. Você vai encontrar o canal do Mubarak Consult. Toda semana tem vídeos novos.
né? 2 a 3 vídeos por semana novos. Então é conhecimento de graça, disponível, de alto nível para todo mundo. Vá fazendo como Steve Jobs sempre aconselhou, vá conectando os pontos. Isso. E conheça também o nosso curso, Se Não Gera Caixa Tá Errado. Também na descrição desse vídeo você encontra o link do nosso curso, onde você vai entender bastante sobre tudo isso que a gente falou hoje, principalmente, né? Sobre margem, sobre capital de giro, sobre investimentos, sobre dívida. É um curso bem completo, tem módulos específicos para cada assunto. Ajuda a entender tudo isso. E não é um curso trivial. Não é um curso que você encontra. Você não encontra esse curso em outro lugar. Ele é um compilado de muitos anos, né? De vivência também, não só de teoria, mas muitos anos de vivência. Isso aí. Não é isso? Isso aí. Até mais. Isso. Tchau.